Un programa libre pertenece al conocimiento humano. Un programa privativo no. El movimiento de software libre es un movimiento político para la libertad de los usuarios de programas. Un programa libre pertenece al conocimiento humano. Un programa privativo no. Es conocimiento secreto, restado a la humanidad. Como nascem os programas de computador? Como eles são criados? Programas de computador são como receitas de cozinha. Ambos são listas de passos a se seguir cuidadosamente. O que começa e o que termina, quando iniciar ou quando voltar, sempre para obter certo resultado. Quem cozinha geralmente troca a receita com vizinhos ou amigos. A receita do programa de computador é o código-fonte, o âmago dos softwares. Alterações dos programas são possíveis somente se essa receita, o código-fonte, estiver disponível a qualquer pessoa. Por essa liberdade, existe o mundo do software livre. Ter acesso ao código-fonte é eu ter acesso àquilo que o programador escreveu. A linguagem de programação que ele desenvolveu aquele sistema e eu posso trabalhar com ela, mudar uma série de coisas nela. E depois construir de novo esse sistema com as mudanças que eu fiz. Poder alterar o sistema naquilo que eu achar melhor para as minhas necessidades. Eu acho que isso é o que me fascina no Linux, na verdade, né? A troca de informações, é você poder pegar um código, ver a possibilidade de uma melhoria, fazer essa melhoria, com ajuda ou não de outros, compartilhar. Qualquer software pode ser livre ou proprietário. O software livre, ele baseia no desenvolvimento colaborativo. E para ter esse desenvolvimento, é preciso que tenha o código fonte desse software, ou seja, o modelo, as rotinas em que ele foi desenvolvido, os seus algoritmos, né? A receita dele, como diz o Stallman, tem que estar liberada para as pessoas poderem alterá-la, melhorá-la. La gente se confunde mucho pensando que free software es software gratuito y no es un asunto de precio. Es un asunto de la libertad del usuario y de la solidaridad social de su comunidad. Porque permitir la difusión de copias es permitir la solidaridad social. El software privativo, que es el software no libre, porque prohíbe la compartición, ataca la solidaridad social. Freeware normalmente quiere decir un programa que puedes copiar y distribuir, pero normalmente no viene con el código fuente y no puedes cambiarlo ni estudiar lo que hace. Por lo tanto, no llega a ser software libre, porque el software libre quiere decir que el usuario tiene 4 libertades esenciales. La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de hacer copias exactas del programa y distribuirlas a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas quando quieras. Então nós recebemos documentos orientando sobre esse procedimento em função da política do governo se alinhar à política do software livre em função de custos, em função de liberdade tecnológica e em função também do software livre permitir o desenvolvimento de tecnologia nacional. Ideologicamente, nós do software livre preferimos o uso do software livre principalmente em relação ao social, a você compartilhar conhecimento, a você expandir o conhecimento à medida que você compartilha. É uma mentalidade ao contrário do que pensa o modelo de mercado. O software proprietário tem a preocupação com o mercado, em manter o mercado funcionando, manter a venda do seu produto.
a história parece mostrar, tá certo, que o primeiro movimento de, vamos dizer assim, em que a produção capitalista incorpora as novas tecnologias de informática ocorre no âmbito do hardware. O grande desenvolvimento da computação ocorre justamente na Segunda Guerra Mundial, quando se usa os computadores não só para reunir informações, para guiar os navios e aviões, para quebrar os códigos secretos de transmissão de informação, e se inventa toda uma tecnologia conceitual e material, tá certo, de tratamento da informação, que é os computadores. Agora, como acontece na nossa sociedade, tá certo? Assim, essas tecnologias elas são imediatamente apropriadas pelas empresas. E as empresas são empresas capitalistas que investem em capital, tá certo? Com o objetivo de obter lucro. Mas imediatamente eles descobrem, tá certo? Eles descobrem que era preciso abarcar também com a forma mercadoria o próprio software. Se fazia negócios com hardware e não com software. Então começou a surgir empresas cujo modelo de negócios era a comercialização de software. Na década de 70, um sistema operacional havia se popularizado nas universidades. Era o Unix, criado nos laboratórios da empresa AT&T pelos desenvolvedores Dennis Ritchie e Ken Thompson. Era um sistema operacional para mainframes, computadores caros de grande porte. Eu sempre trabalhei com Unix. Outro sistema operacional utilizava mais para dar suporte para usuário. Surgiram várias derivações do Unix devido ao seu código-fonte de livre acesso. Das universidades para o mercado, versões do Unix passavam a ser comercializadas. Apropriando-se do desenvolvimento coletivo em torno do Unix, em 83, a AT&T fecha o código do sistema, rompendo o desenvolvimento coletivo. Na verdade, o custo de reprodução de produtos e materiais como o software, assim como música, assim como livros e-books, né, vamos dizer assim, é praticamente gratuito. Quer dizer, um clique no computador, você copia um programa, copia uma música. Então, isso cria um problema muito complicado para a garantia do direito de propriedade privada. A saída que as empresas capitalistas encontram é não vender mais a mercadoria, mas simplesmente alugar o direito do uso da mercadoria, tá certo? Que é feito por meio das licenças de uso do software. Tá certo? Então, quando a gente compra um software, por exemplo, um produto da Microsoft, nós não estamos comprando aquele programa, nós estamos adquirindo o direito de usar aquele programa no nosso computador. E a Microsoft cobra um valor para isso, certo? Mas para fazer isso, ele precisa, tá certo, fechar o acesso ao código. Porque se o código for o código aberto, e estiver disponível para todo mundo, uma pessoa pega um código, tá certo? E faz pequenas modificações, vira um outro código e simplesmente reproduz o código sem pagar os direitos que supostamente uma empresa como a Microsoft acha que tem sobre o software. En los años 70, hacía parte de una comunidad grande de hackers en MIT y en otras universidades. Y hacíamos muchos tipos de hacks y también desarrollar un programa útil puede ser un hack. Esse espírito constitui uma cultura hacker, né? Essa cultura hacker que vem principalmente nasce nos Estados Unidos, da prática de pessoas que desenvolviam códigos com muita destreza, com muita capacidade. Nos anos 60, nos anos 70, eles foram construindo uma ética e vou dizer, comportamentos, algo que a gente chama de cultura ou subcultura. Hacker para mim é isso. Hacker para mim é o cara que põe a mão na massa, que programa, que pega um código, evolui, muda, ou começa ele do zero. Por que não? Começa ele do zero, disponibiliza com outros, faz aquilo evoluir. Isso vai ser desenvolvido mais rapidamente se eu compartilhar com outros. Não vejo hacker como sendo o cara que ataca, invade. Isso é furado. A hacker não é cracker, né? Só para explicar, não é
não é o criminoso. Mi comunidade decaiu. Casi foi destruído. E o sistema operativo livre que usávamos se volvió obsoleto. Entonces, había perdido mi comunidad y mi manera de vida, una manera ética de vivir. La destrucción de la comunidad fue a causa de influencia comercial. Salieron todos los hackers excepto yo. Por lo tanto, mi comunidade se havia muerto. Aí então o Richard Stallman ele teve essa ideia de desenvolver o software livre. Incomodado com essa situação, ele criou o projeto GNU, né? Então a gente pode perceber que não é simplesmente uma alternativa tecnológica, é uma reação a uma situação que se estabelece a partir de uma realidade econômica. ¿Por qué lancé el desarrollo del sistema operativo GNU? Porque quería poder usar computadoras en libertad. Quería hacerlo posible para todos los usuarios. En el año 83, cuando decidí desarrollar este sistema, usar una computadora nueva en libertad era imposible porque todos los sistemas operativos eran privativos. Mi idea para cambiar esta situación era desarrollar otro sistema operativo y hacerlo libre. Em 85, Richard Stallman fundou a Free Software Foundation, organização sem fins lucrativos para financiar campanhas do movimento do software livre. En el año 92, el sistema GNU que habíamos desarrollado durante 8 años fue completado por un programa desarrollado por otro. Ese programa fue Linux, el kernel. Um sistema operacional é composto de diversas partes abstratas. Entre elas, há o indispensável kernel, o núcleo do sistema, o programa responsável por manter o diálogo entre os softwares e o hardware. No início da década de 90, Linus Torvalds, um jovem estudante finlandês da Universidade de Helsinki, inicia apenas por diversão o desenvolvimento de um novo sistema parecido com o Unix. Torvalds distribuiu seu trabalho pela rede, com partes essenciais do GNU. Criava então, colaborativamente, um kernel que atenderia às necessidades do próprio projeto GNU. Era o kernel Linux. Por lo tanto, con el sistema GNU y el kernel Linux, tenemos un sistema completo y libre. E hoje o kernel não é só o kernel, ele é um grande desenvolvimento, mas o GNU está antes da existência do Linux, e o Linux só pôde existir por causa do GNU. Tudo bem, então fala Linux, mas quando te perguntarem, né, conte a história, né? É GNU Linux. Na época da migração, nós fomos uma das únicas 4 unidades do Brasil todo a concluir o projeto em 6 meses com sucesso. Hoje, o Exército continua estimulando o uso de software livre. Primeiro motivo, orçamento. Tá? O governo brasileiro, até 2005, gastava aproximadamente 400 milhões de reais por ano só em licença de software. Isso só o governo federal. Outro aspecto foi o aspecto da segurança, né? Os sistemas proprietários, eles são uma caixa preta, como nós costumamos falar. Você não tem acesso ao que está rodando por trás do seu computador. E uma declaração do ministro do Comércio do Japão para a revista Money, nesses anos,
eu não sei se foi 2002, 2003, ele disse que como nós podemos colocar os nossos dados estratégicos dentro de sistemas que nós não sabemos o que fazem, que são de propriedade estrangeira e que mudam tão constantemente e que são tão conhecidos por falhas de segurança. Então, esse motivo em particular, esse benefício em particular, perdão, nós sentimos. Porque como eu tenho acesso ao código-fonte do sistema, como eu tenho acesso ao que roda, como eu configuro pessoalmente cada detalhe do sistema que eu quero, eu tenho um controle muito maior sobre o que esse sistema pode fornecer para mim. Outra vantagem é que a grande maioria dos vírus, trojans, worms e ameaças de segurança que você tem para o sistema proprietário, eles em geral não vão ameaçar um sistema livre. Quando você tem um código, um conjunto de algoritmos que constitui um software, se você distribuir isso e as pessoas se interessarem, olha que loucura, quanto mais gente se interessar em ajudar a manter o código, melhor ele fica. É a inteligência coletiva distribuída ajudando a fazer algo. Vai se criando uma comunidade enorme que envolve inclusive empresas, pessoas, escolas, jovens, adultos, velhos e não velhos, dane-se, junta aquele monte de gente e isso é a força da inteligência distribuída. Então, é muito mais rápido você debugar. Você tem problema de coordenação, mas se a coordenação for bem feita, como é no caso do Linux, no caso das comunidades de distribuição de software livre como a Debian, como o próprio Ubuntu, que é uma empresa, você tem o Apache, que é uma coisa excepcional. Cada programa no libre, cada programa privativo é um problema social. Si prohíbe la compartición, es atacar la sociedad. Si permite la compartición, pero no ofrece el código fuente, es decir, que su desarrollador sigue imponiendo su poder a los usuarios. También es injusto. También no debe existir. Entonces, no es una contribución, solo es un golpe, una manera de ganar poder. ¿Qué hace un activista de software libre? Explica la filosofía a los demás y milita por la migración de su oficina, de su escuela, de cualquier grupo o actividad al software libre. La Fundación de Software Libre hoy en día financia campañas de activismo importantes para defender a liberdade. Onde eu trabalho atualmente, eles usavam só Windows, só software privado, né, um negócio mais privado, e eu tô mudando o ideal deles, jogando software livre, falando para eles verem que funciona mesmo o negócio, o que dava problema antes agora não dá mais. Mas é uma questão de até diminuição de carga de trabalho, porque o que você ficava quebrando a cabeça, você deixa lá rodando, funciona e não tem problema nenhum. Eu não sou exatamente programador, eu não desenvolvo aplicações, nem nada disso, mas como usuária você se depara muitas vezes com problemas ou com pequenas
problemas que te atrapalham e que você não sabe resolver, ou alguns que você sabe resolver né? E é super tranquilo você responder para a pessoa e para o desenvolvedor e descrever, olha, eu estou com um problema aqui, assim. Há muitas pessoas extremamente solícitas, assim, que te respondem, né? Te ajudam e... Na verdade é uma ajuda mútua, né? Eu estou ajudando ele no software que ele desenvolveu e ele está me ajudando no uso que eu estou fazendo da ferramenta. Outra vantagem bastante marcante que nós vivenciamos, principalmente fora do Brasil, na missão de paz do Haiti, é a maior desenvoltura que o sistema funciona num hardware mais modesto. Um sistema livre, principalmente o sistema operacional Linux, tá, para servidores, você pode configurar esse sistema de maneira a ele rodar com muito pouco recurso de máquina. Então, o custo que eu tenho com licença é zero. Eu não pago licença por esse software. E o custo que eu tenho com os servidores necessários para fazer funcionar meus sistemas é muito menor. Então, os sistemas novos da empresa líder do mercado de software proprietário, hoje em dia, eles têm dificuldade em rodar com computadores com 2 GB de memória. Ao passo de que sistemas livres que eu tenho nos meus servidores, para 4.000 usuários, que a minha rede começa em São Paulo e acaba no Rio de Janeiro, eles funcionam em computadores com 512 MB de memória sem o menor problema. Copyleft o el izquierdo del autor es una técnica legal que inventé para publicar un programa como software libre y defender su estado libre para todos los usuarios. Para ser una licencia libre, la licencia debe otorgar las 4 libertades adecuadamente. Buscaba una manera de asegurar que todas las copias sean libres cuando lleguen a los usuarios. Es decir, una manera de evitar que el intermediario le quite la libertad. La técnica que inventé funciona así. La licencia del izquierdo del autor dice, sí puedes hacer copias y distribuirlas, pero solo con la misma licencia, sin añadir nada, y solo ofreciendo el código fuente. Es una técnica legal, es una manera de usar la ley del derecho del autor. Es un método que varias licencias practican. La primera es la licencia pública general de GNU, o GPL de GNU. Então, o que aconteceu foi, primeiramente, um projeto de contato com o usuário. Então, o trabalho que durou 6 meses, né, teve um período de 5 meses de ciclo de palestras, de preparação tecnológica, de conhecimento das atividades de cada usuário em particular, das necessidades desses usuários, uma análise do que deveria ser migrado ou não, e os servidores migrar para software livre que fosse possível, que foi praticamente 95%. E desses 5 meses, nós fizemos também treinamento desses usuários e principalmente a preparação da equipe técnica para atender essas necessidades. E o último mês é que foi a instalação de software em si. Então isso foi um processo bastante criterioso, bastante lento, que envolveu muitas pessoas, que envolveu muito planejamento e por isso que deu certo. Para mim, qualquer programa livre é melhor que qualquer programa privativo, porque o programa livre se puede usar en libertad y el programa privativo no. Para usar el programa privativo hay que ceder la libertad. Entonces, para mí, un programa libre es mejor que nada y un programa privativo es peor que nada. Prefiero la nada y desarrollaré un programa livre. Então, uma coisa que nós percebemos de imediato, o que o usuário também percebeu, é que com o antigo sistema, você tinha que dar manutenção na máquina do usuário com muita frequência, por questão de vírus, por questão de segurança, por questão de lentidão das máquinas. O software proprietário também ele te estimula a trocar o seu hardware, no Brasil, entre 2 e 4 anos no máximo. Nos Estados Unidos, esse número já gira em torno de 2 anos para trocar o seu computador funcionando
por uma versão mais nova, simplesmente para você fazer a mesma tarefa, porque o software que você pagou para usar mudou. E o mercado te força a isso. O software livre acaba com esse modelo. Existem diversos sistemas GNU Linux. São adaptações redistribuídas. Por isso, são chamadas de distribuições, ou distros. Uma distribuição GNU Linux é o conjunto de aplicativos livres, incluindo o kernel Linux. As distros são mantidas colaborativamente por projetos comunitários ou por organizações comerciais. O ideal é ter uma opção, e se a pessoa quiser ir para o software livre, ela vai. É o que ela achar melhor para ela. É uma questão de escolha, pelo menos ela que decidiu o que queria, não foi monopolizado, não foi uma marionete. Por cierto, usar el software libre no exige conocimiento específico técnico, no más que el software privativo. Eu tive o prazer inenarrável de receber o agradecimento de um cabo que, durante uma situação crítica que eu pessoalmente vivi lá, junto com eles, numa missão de manutenção, nós enfrentamos um tiroteio bastante intenso que durou mais de 1 hora. Quando tudo terminou, esse cabo veio para mim agradecer, dizendo que fazia alguns dias que ele não conseguia falar com a mãe no Brasil e tinha acabado de ver a filha na câmera, isso no meio de uma favela, no alto de um morro, e só foi possível graças a esses sistemas operacionais nos servidores. Tenho servidores na minha rede que estão sem desligar há 3 anos, 3 anos sem desligar. Na medida que aumentar a competição entre os países, haverá uma tendência de desenvolvimento de sistemas operacionais alternativos, certo? E a história pode mudar bastante nas próximas décadas. Hemos perdido la libertad y tuvimos que luchar para recuperar la libertad perdida, porque lo que necesitamos sobre todo es más gente que valore su libertad para establecer la libertad y defenderla después para que la libertad dure. Sobre todo, necesitamos a gente que valore su libertad. Tenemos que hablar al público de la libertad.